Amigas, amigos, olá! Precisamos falar sobre golpe de Estado. Em 2021, no dia 6 de janeiro, os Estados Unidos estiveram à beira do seu primeiro golpe de Estado. À época, o ainda presidente Donald Trump fez um discurso à população que, logo na sequência, tomou as ruas e invadiu o parlamento dos Estados Unidos e invadiu o Capitólio. Os Estados Unidos estiveram, então, a um passo do seu primeiro golpe de Estado. Se eles estavam perto do seu primeiro, nós já tivemos tantos no século XIX, no século XX e agora no século XXI também. Né? E aqui eu coloquei para vocês o golpe de 1964, o último discurso ao público, ao povo, feito pelo presidente, então, João Goulart. Há quem diga que, entretanto, este ano, na verdade nos últimos anos, os discursos do presidente Jair Bolsonaro se assemelham em grande parte aos discursos golpistas de Donald Trump. E com uma diferença: lá nos Estados Unidos, as Forças Armadas ficam na caserna, ficam no quartel. Aqui no Brasil nós temos, infelizmente, as Forças Armadas recorrentemente apelando ao poder executivo, ocupando o poder executivo. E nós sabemos que, nos últimos 3 anos e meio de governo Jair Bolsonaro, as Forças Armadas passaram a ocupar uma quantidade gigantesca de cargos no poder executivo. E por isso nós precisamos aprofundar, a partir de agora, nesta apresentação, a ideia de golpe de Estado, sendo então um fenômeno tão importante para este ano aqui no Brasil de 2022, no Brasil em ano de eleição. Primeiro, algumas ideias gerais acerca de golpe de Estado. Efetuado por agentes de Estado, vamos nos lembrar novamente de 1964. As Forças Armadas foram um dos agentes principais do golpe de Estado. Então, desde o próprio poder é que se instaura uma mudança, uma ruptura na ordem constitucional, rompimento da ordem legal para se constituir o chamado golpe de Estado. Então, agentes do próprio Estado que rompem a ordem legal, alterando a liderança política, porém com poucas transformações econômicas, sociais de caráter estrutural e com significados diversos ao longo da história neste método de chegada ao poder. Pode-se chegar ao poder via eleições, pode-se chegar ao poder através de uma revolução, pode-se chegar ao poder através de um golpe de Estado. Antes de nós avançarmos, é muito importante nós termos em mente que golpe de Estado não é estado de sítio ou estado de defesa. Estado de sítio e estado de defesa são previstos pela Constituição e, portanto, não se caracterizam como rompimento da ordem legal. Vamos dar uma olhadinha no estado de sítio e no estado de defesa? Estado de defesa e estado de sítio. Eles, para serem implementados, precisam atender aos princípios de necessidade e temporalidade. Não é porque o chefe de governo quer apenas pela sua louca vontade que ele pode implementar isso, senão aí sim seria um golpe de Estado, tá certo? Então ele segue o estado de defesa, o estado de sítio a uma necessidade que é prevista na Constituição nos artigos 136 e 137. Além disto, estado de defesa e estado de sítio devem ser implementados com um prazo de duração que não pode superar 30 dias, sendo prorrogável. No caso do estado de defesa, prorrogável no máximo mais uma vez de 30 dias. No caso do estado de sítio, ele pode ser renovado indefinidas vezes, mas a cada vez por mais um intervalo de 30 dias, a não ser que o país esteja em guerra. Aí o estado de sítio pode ser implementado por tempo indeterminado. E como ele é implementado? No caso do estado de defesa e também no caso do estado de sítio, o presidente da República precisa consultar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. É uma consulta. Essas instituições podem ser contra a implementação do estado de defesa ou do estado de sítio. Ainda assim, o presidente da República tem a prerrogativa de implementá-los ou de tentar implementá-los. Por quê? Porque o estado de defesa, o presidente vai implementar por decreto. E depois de 10 dias, no máximo, esse decreto será averiguado pelo Congresso Nacional, que votará por maioria simples a aprovação ou veto ao estado de defesa. Então vejam, o presidente decreta e imediatamente já está valendo.
mas ele só continuará tendo validade se for aprovado pelo Congresso Nacional. O estado de sítio, que é mais grave que o estado de defesa, ele também precisa passar pela consulta dessas duas instâncias, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, só que ele só é implementado se for autorizado pelo Congresso Nacional. Então vejam, o estado de defesa é por decreto e, eventualmente, em 10 dias é aprovado ou não pelo Congresso. O estado de sítio não, só se o Congresso aprovar. Durante a vigência tanto do estado de defesa quanto do estado de sítio, o Congresso permanece aberto, permanece em funcionamento. E o que se restringe em estado de defesa e estado de sítio? No caso, estado de defesa, restrição aos direitos de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telegráfica e telefônica e ainda a ocupação temporária de bens públicos. Agora, o estado de sítio é mais grave, então as restrições também são mais graves. Obrigação de permanência em localidade, detenção em edifício não determinado a acusados ou condenados por crimes comuns. A restrição à liberdade de imprensa e radiodifusão e televisão, busca e apreensão em domicílio, intervenção em empresas de serviços públicos e requisição potencial de bens na sociedade. Então vejam, isso é previsto constitucionalmente, é implementado a partir de um critério de necessidade, é implementado com a eventual aprovação ou a prévia aprovação do Congresso Nacional. Se, é claro, qualquer uma dessas etapas for burlada, aí sim é um golpe de Estado. Caso contrário, não, é um dispositivo constitucional. Voltando às características gerais, eu quero me ater agora a duas outras com vocês. Primeiro, essa questão das reduzidas alterações econômicas e sociais estruturais. Isto é um diferencial fundamental entre, de um lado, golpe de Estado e, de outro lado, revolução. Na Revolução, as estruturas políticas, econômicas, sociais, institucionais são transformadas radicalmente e desde fora da estrutura de poder em direção a ela. Então vejam, será que os revolucionários franceses eram da monarquia francesa? Não. Então vem de fora do aparelho de Estado o processo revolucionário. E mais, as transformações operadas são significativas. França antes e depois da Revolução Francesa, Rússia até meados da década de 1910, Rússia e União Soviética a partir de 1917. As transformações são, portanto, mais radicais, tá certo? E, finalmente, a questão do significado. Os significados históricos são díspares, são opostos acerca de golpe de Estado. Vamos tentar nos concentrar nisto a partir de agora, tentando averiguar em uma linha do tempo como se caracteriza a ideia de golpe de Estado e que valor a ideia de golpe de Estado assume ao longo da história. Partindo da modernidade em ciência política com Maquiavel, que faz a transição do medievo para a modernidade em ciência política e em filosofia política. Em Maquiavel não aparece a ideia de golpe de Estado, não aparece a expressão golpe de Estado nos textos maquiavelianos, mas Maquiavel se reporta à ideia de um uso, uma ruptura da ordem legal com vistas à manutenção do poder. Então vejam, exercício do poder do príncipe para a manutenção do poder, contra aquilo que seria uma conspiração. Então, contra aqueles que estão fora do poder e buscam tomá-lo, o príncipe rompe com as normas que estão vigentes em um determinado momento e dá aquilo que nós chamaríamos hoje de golpe de Estado, usando a força ou não, e com uma natureza secreta. Então se sabe da conspiração e secretamente, de surpresa, se dá um golpe de Estado contra os conspiradores. Não se considera desrespeito às normas legais esse exercício por parte do príncipe. E por que não se considera um desrespeito às normas legais? Gente, aqui em Maquiavel nós estamos na formação daquilo que viria a ser o modelo político absolutista.
E, portanto, a ideia de um governo pautado por normas constitucionais, por instituições, essas ideias que são comuns a nós na atualidade não estavam presentes. Então, como pode haver um rompimento da ordem constitucional, institucional, se essas ideias não estão presentes neste cenário político? Então nós não poderíamos dizer que esse exercício político por parte da liderança, por parte do príncipe, seria um rompimento da ordem legal. Chegamos à ideia propriamente de golpe de Estado, em Gabriel Naudet, no século XVII. Agora vejam, e acompanhando o que vocês já devem estar antevendo em Maquiavel, golpe de Estado não tem nesse caso um aspecto negativo. Ele é contra o conspirador, ele é contra aquele que quer romper a ordem legal com vistas ao reforço do poder de Estado. E, portanto, em Gabriel Naudet, nós encontramos a ideia de golpe de Estado muito próxima da ideia, no próprio Gabriel Naudet e também em Jean Bodin, de razão de Estado, né? Então, aquelas necessidades intrínsecas ao Estado e para além de um exercício cotidiano da moral com vistas à manutenção do poder de Estado. Deixei em aberto essa parte. Não há necessidade da força. Como um golpe de Estado sem usar a força? Quem sabe pelo convencimento, pedindo por favor, dizendo obrigado depois? Não. Poderíamos dizer que o rompimento de Henrique VIII com a Igreja Católica reforça o poder do rei a partir da fundação da Igreja Anglicana na Inglaterra. Então, isto poderia ser entendido como o que a gente chamaria à época de golpe de Estado. E vejam, se esse ato vai gerar processos violentos eventuais, ele em si não é um ato violento. É um ato político, é um ato administrativo, não é um ato em si belicoso, violento. É claro que o golpe de Estado pode ser violento, é o caso da Noite de São Bartolomeu, o massacre de protestantes. Agora, um e outro, voltando a Gabriel Naudet, a ideia de reforço das estruturas de poder do Estado. Isso poderia ser resumido através desta ideia deste pensador francês contemporâneo. Vejamos. A razão de Estado designa as considerações de interesse público que justificam o emprego da força ou as abreviações da justiça, segundo seus adversários, e a imoralidade organizada o pretexto para o arbítrio. Então vejam a ideia de que há os conspiradores e contra eles se justifica o rompimento do que é habitual naquele momento para a manutenção de um determinado estado de coisas. E nesse sentido, tanto em Maquiavel quanto em Gabriel Naudet, nós encontramos uma positividade inerente à ideia de golpe de Estado. Avançando, entretanto, para os séculos XVIII e XIX, nós temos agora não a formação, mas o declínio do modelo absolutista e, consequentemente, nós temos um reforço da organização legal e institucional do Estado. Então, o Estado começa a se moldar como nós o conhecemos hoje, com base em regras, com base em normas legais, com divisão de poderes, que já está germinal em Locke, vai ganhar novos contornos com Montesquieu. Então, é o Estado constituído a partir de uma ordem jurídica, de uma ordem legal, tá certo? E o que é o golpe de Estado, então, nesse contexto? Interrupção forçada do processo político habitual e ou legítimo em curso. Em Maquiavel, em Naudet, nós encontramos um aspecto positivo no golpe de Estado. Agora não mais. Agora ele é um aspecto negativo. Vamos caracterizar isto com John Locke. Locke diria: quem quer que ingresse no exercício de qualquer parte do poder por meios diferentes dos que as leis da comunidade prescrevem não tem direito a ser obedecido. Então, agora, a ideia de tomar o poder pelo rompimento das normas legais ganha uma aura de negatividade. Mas e se o processo político for ilegítimo? Então, o golpe de Estado se levantaria contra uma ordem e, por isso, ele é ilegítimo. Mas e se a ordem em si é injusta e ilegítima? Para resolver isso, nós temos a revolução e não mais o golpe de Estado. Revolução. Aos poucos, a revolução foi tomando o significado de criação de algo que irrompia no mundo como novos fundamentos e em contradição com tudo que existira até então.
Nós encontramos então o processo revolucionário que muda uma ordem injusta em favor de uma nova constituição da sociedade que seja mais abrangente, mais inclusiva. Poderemos então identificar o golpe de Estado agora como um ato de usurpação. Negativo, usurpação. Ilegítimo perante as instituições e a Constituição. E pautado pela violência, tendo o despotismo como pano de fundo. Avançamos pelo século XX, que é farto em golpes de Estado. E, portanto, há um aperfeiçoamento da ideia de golpe de Estado, inclusive em países centrais. É o caso do golpe de Munique, o golpe da cervejaria, quando Adolf Hitler tenta abreviar a sua chegada ao poder. É o caso do golpe de Argel, quando os generais das Forças Armadas da França buscam tomar o poder em Paris, ambos os golpes, entretanto, fracassados. Mas há muitos golpes bem-sucedidos ao longo do século XX, início do século XXI, em especial aqui na nossa região, aqui na América Latina. Como eu coloquei no alto do slide, há um aperfeiçoamento da ideia de golpe junto com o próprio aperfeiçoamento da estrutura de poder estatal. Se o Estado agora se torna maduro do ponto de vista liberal, do ponto de vista republicano, as instituições do Estado são fundamentais para que o golpe de Estado funcione ou não. Então, o que ocorre com o golpe de Estado? O golpe de Estado é o uso da força com instituições militares para cooptação ou exclusão do poder judiciário, da justiça. Cooptação ou exclusão do parlamento. Só lembrando, estado de defesa e estado de sítio, o parlamento fica aberto. O Congresso Nacional Brasileiro fica aberto. Aqui não. Ou ele é cooptado ou ele é excluído. Uso de meios de imprensa para legitimação do golpe. Nós vimos então que desde John Locke o golpe de Estado tem uma aura de negatividade. Para que ele funcione é fundamental que haja uma justificação do golpe de Estado e os meios de comunicação, os meios de imprensa são chave para esse processo. E ainda uma última coisa, no século XX matura o sistema internacional. Um país só é, de fato, no sistema internacional se ele tem reconhecimento dos seus pares estatais. E, portanto, os golpistas precisam de aprovação internacional para que o golpe seja bem sucedido, mais uma dificuldade ao longo do século XX que não estava presente no século XIX, no século XVIII, no século XVII. E se nós colocarmos a questão internacional, nós chegamos à última manifestação de golpe de Estado no século XXI, que é o que o intelectual russo-americano Andrei Kuribico chama de guerras híbridas. No slide anterior, nós vimos então que é necessário que os golpistas validem o golpe de Estado junto aos pares estatais internacionais. Agora nós temos uma outra ideia. E se uma potência estrangeira quer dar um golpe de Estado em um outro país? Por que um golpe de Estado? Ela demanda uma alternância de regime. Então, em um determinado país tem um presidente, tem um chefe de Estado, um chefe de governo, e uma potência estrangeira quer a alternância, a derrubada deste governo vigente até então, tá certo? Vamos pensar num exemplo. Há quem diga que a ocupação russa em território ucraniano na atualidade objetiva a derrubada do presidente Zelensky. E vejam, nesse caso, em um ato de guerra, com a invasão com tropas de um país sobre outro, com um gasto econômico, político e com a perda de milhares e milhares de vidas. Então, será que existiria algum outro meio através do qual é possível que uma potência derrube um governo de um outro país, mas sem esse custo de intervenção militar? Sim, são as guerras híbridas, quando se faz este processo de dentro do próprio país, onde se busca a alternância de regime. Como se faz isso de dentro? Com as instituições. Enquanto eu estiver falando, vamos pensar em lugares onde essas guerras híbridas já aconteceram. Na Ucrânia em 2014, também na Armênia, na Geórgia, no norte da África e Ásia Ocidental durante a Primavera Árabe, na Venezuela em diferentes oportunidades e aqui no Brasil, a derrubada da presidenta Dilma Rousseff. Então, enquanto eu estiver caracterizando as guerras híbridas, vamos nos lembrar desses episódios, ou talvez especificamente o chamado impeachment ou golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Vejam, uso de lideranças políticas locais.
Houve a eleição em 2014 e o PSDB de Aécio Neves foi derrotado no segundo turno, mas ele colocou em suspeição o processo eleitoral, exigindo uma averiguação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eventualmente, através do vazamento de comunicação de Aécio Neves, se descobriu que ele sabia que não havia fraude alguma, que ele estava fazendo aquilo só para perturbar os vencedores da eleição, a presidenta Dilma Rousseff e o PT. Mas vejam, trata-se de uma liderança política que coloca em suspeição uma importante instituição do país, que é o processo eleitoral. Ainda mais, uso de aparato judicial, Operação Lava Jato. Operação Lava Jato era uma operação judicial, gente? Sim e não. Não, porque do ponto de vista legal, o Poder Judiciário não investiga. Uma operação como a Operação Lava Jato, como a Operação Satyagraha, operações como essa são do Ministério Público e não do Poder Judiciário. Mas os vazamentos de áudios no chamado Vaza Jato mostrou que o então juiz Moro trabalhava em conjunto com Deltan Delagnol do Ministério Público dentro das investigações, né, das decretações de prisão, né, de prisões, né, dentro dos processos de interrogatórios e assim sucessivamente, mostrando então que o Poder Judiciário estava agindo fora das normas legais e com vistas à dilapidação de quem estava no poder naquele momento, a presidenta Dilma Rousseff e o PT. Uso de personalidades, novas lideranças, artistas intelectuais e, finalmente, massificação pela imprensa e por outros meios de comunicação, pelas redes sociais. Massificação do quê? Né? Vejam, são veiculados valores universais instrumentalizados. Quem está no poder não respeita a democracia, é um ditador. Quem está no poder não respeita a liberdade, é um ditador. Quem está no poder é um corrupto. Gente, será que é possível nós definirmos o que é democracia e o que é uma ditadura? Claro que sim, não é fácil, é um esforço bastante grande, mas nós podemos definir. O dicionário de política de Norberto Bobbio traz os verbetes democracia, ditadura. Entretanto, não é desse jeito que isso é tratado em guerras híbridas. Não é a partir de uma conceituação, é um xingamento, é deontológico. Então, quem está no poder é alcunhado de corrupto, quem está no poder é alcunhado de ditador e assim sucessivamente para viabilizar uma dilapidação cada vez maior da sua imagem, o que motiva protestos populares. Vamos nos lembrar dos camisas amarelas, as pessoas com as camisas da CBF, né, desfilando contra a presidenta na Avenida Paulista em 2015 e em 2016. Se tudo isto funcionar bem, e o que acontece nas guerras híbridas, segundo Andrew Curibico? Acontece isto. Quem está no poder renuncia. Quem está no poder é afastado do poder por meios institucionais, a presidenta Dilma. Ou quem está no poder elegantemente, surpreendentemente, morre. Olha só, de repente tem um AVC, tem um infarto, morre e sai do poder. E se tudo isto não funcionou, não resultou em uma dessas três coisas? Bom, vamos para a última etapa de guerras híbridas. A última etapa é sabotagem de infraestrutura, início da guerra de guerrilha ou intervenção externa. Mas espera aí, a intervenção militar não é justamente o que guerras híbridas buscavam evitar? Sim, mas não deu certo. E segundo ponto importante, não deu certo, mas depois de meses de um país sofrendo com guerras híbridas, ele já está significativamente enfraquecido, facilitando o exercício de intervenção militar externa. Quem já passou por guerras híbridas, como eu disse, Armênia, Geórgia, Ucrânia, Brasil, Venezuela, Norte da África, Oriente Médio. E, segundo Andrew Curibico, estes países em vermelho, em especial ainda no entorno da antiga União Soviética e na chamada Rota da Seda Chinesa, são países que potencialmente podem vir a sofrer com guerras híbridas atualmente ou no futuro breve. Temos, portanto, um histórico
da ideia de golpe de Estado, desde Maquiavel e Nodé nos séculos XVI e XVII, passando pelo século XVIII e XIX, passando pela maturação do regime republicano liberal democrático, né, chegando ao século XX com a fartura em golpes de Estado e o século XXI, o golpe feito desde o exterior nas chamadas guerras híbridas. Vamos então agora aprofundar isto, pensando o golpe de Estado a partir de uma dualidade, golpe de Estado como exceção ou golpe de Estado como uma normalidade. Para tanto, vamos opor dois pensadores, dois juristas importantes do século XX, de um lado Kelsen, Hans Kelsen, do outro lado Carl Schmitt. Muito importante dizer isto, não são teóricos do golpe de Estado. Então a gente não vai encontrar entre esses dois pensadores textos específicos acerca do que seria um golpe de Estado. Então nós vamos apenas tentar aplicar o pensamento de Kelsen e Schmitt ao que nós estamos trabalhando agora, que é golpe de Estado. Se isso é uma primeira coisa muito importante. Segunda coisa importante, nós vamos trabalhar agora, né, alguns aspectos gerais de um debate entre esses dois juristas nas primeiras décadas do século XX sobre a chamada guarda da Constituição. Nós não vamos trabalhar isto a fundo. Nós vamos pensar alguns elementos para, a partir desse debate, nós caracterizarmos a ideia de golpe de Estado ou entendermos a potencial normalidade inerente ao que a gente poderia chamar de golpe de Estado. E ainda uma última coisa antes de nós avançarmos, a própria ideia de guarda da Constituição. E o que é guarda da Constituição? Não é alguém que fica tomando conta da Constituição, obviamente, tá legal? É quem faz a interpretação do texto constitucional. Afinal, vejam, nós temos a Constituição e o legislador produziu os artigos constitucionais com um determinado objetivo, com uma determinada finalidade. Mas, no caso concreto que está dado na sociedade, aquele artigo constitucional, ele não contempla especificamente aquela necessidade entre as partes. Então, quem vai fazer a interpretação de última instância do texto constitucional na leitura de Kelsen e na leitura de Schmitt? Vejamos isto. Começando com Kelsen, o primado da ordem normativa constitucional. Então, a ordem normativa, a ordem jurídica ancorada na Constituição é que tem primazia, dentro de uma lógica que é um novo estatuto para a ideia de Constituição, ápice da pirâmide normativa. Duas partezinhas nesse quadro. Primeiro importante, né, até Kelsen, a Constituição não era como nós conhecemos hoje. A Constituição de país no século XIX seria um norte, ou quem sabe até me permitam vulgarizar, uma carta de intenções. É o que a sociedade projeta vir a ser, ou que ela acha correto ser. Entretanto, ela não está amarrada ou amarrando o aparato jurídico da sociedade em um determinado momento. Isso deixa de ser desta forma, assume o formato constitucional atual, principalmente a partir do positivismo jurídico de Hans Kelsen. Agora nós temos um novo estatuto para a ideia de Constituição. A Constituição é que é a base e que vai amarrar todo o aparato institucional, legal, jurídico da sociedade. E como isto? A partir da lógica da pirâmide normativa. Por que pirâmide normativa? O fundamento de validade de uma norma apenas pode ser a validade de uma outra norma a ela superior. Então, por que uma lei tem validade? Porque uma lei deve ser cumprida? Porque é uma outra lei a ela superior que a valida. Só que esse pensamento tem um primeiro problema que nós precisamos enfrentar. Onde vai parar essa norma superior? Porque senão a gente chega ao infinito e, portanto, é um absurdo. Não. Esta norma superior tem um limite, que é o próprio texto constitucional. A ideia de pirâmide normativa. Ela está no ápice das demais leis infraconstitucionais, né? E, consequentemente, é ela que faz a amarração final, por sua vez, com base na noção de direitos humanos, com base na noção de dignidade da pessoa.
Daí nós temos esta ideia organizando o texto constitucional que se manifesta nas demais leis infraconstitucionais abaixo da Constituição. Quem é então o guardião da Constituição? Diria Kelsen, se for o poder legislativo, há um vício, porque o legislador tem que ser livre para criar a lei e não para interpretar a lei no caso concreto. O poder executivo faz a administração cotidiana da lei e, portanto, seria também um vício que ele administrasse e interpretasse ao seu bel prazer. Então nós temos a ideia de uma terceira parte neutra, uma parte que só pode ser do poder judiciário e não um tribunal qualquer, um tribunal que é criado especificamente para fazer a interpretação da Constituição. Que tribunal é este no Brasil e nos Estados Unidos? No Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte. Se isso está no pensamento kelsiano, então o que seria um golpe de Estado? De novo, não é um teórico do golpe de Estado, mas a partir disso nós entendemos, um golpe de Estado é entendido como uma afronta a toda a ordem jurídica e legítima da sociedade, tudo bem? Isto em Kelsen. Vamos para Schmitt? Aqui nós temos o primado da decisão política, o primado do poder soberano. Mas o que é o poder soberano? Schmitt reporta a Constituição de Weimar, e ele diria o seguinte: a Constituição de Weimar é baseada no poder constituinte do povo alemão. A decisão política mais importante que aparece no texto constitucional da República de Weimar seria, abre aspas, o povo alemão deu a si mesmo esta Constituição e o povo do Estado, o poder do Estado emana do povo, fecha aspas. Nós encontramos, portanto, a Constituição em Schmitt não como um documento, não como um texto, mas como uma decisão inerente ao povo através do soberano. O povo soberano através de uma liderança que o representa. Este é que define aquilo que a Constituição representa a cada tempo. O guardião da Constituição, portanto, não é, na leitura schmittiana, uma corte criada especificamente para isto. O guardião da Constituição, o intérprete da Constituição, é o povo. Mas o povo é genérico, né? Como o povo definiria isto? Né? Através de uma grande assembleia? Né? Através de um plebiscito? Não. O povo define isto através da sua liderança, através do chefe de Estado. Consequentemente, nós temos o soberano, aquele que tem o poder de definir aquilo que é exceção. Então, o que é o poder soberano? É um poder que cumpre regras, que cumpre normas? Não. Ele não está sujeito a normas, muito pelo contrário. Ele é soberano porque ele diz quando a norma vai ser rompida, quando ou como a norma vai ser interpretada. Temos, portanto, vieses distintos na ideia de guardião da Constituição em Kelsen, em Schmitt e, consequentemente, a própria ideia de golpe de Estado. Enquanto em Kelsen isso seria o rompimento de uma ordem jurídica legítima, esta ordem é definida a cada tempo pelo líder através de um povo soberano na leitura de Schmitt. Enquanto em Kelsen nós temos o Estado, que é fruto do direito, nós temos em Schmitt o contrário, o direito que é fruto do Estado, o direito que é fruto da decisão política soberana de um povo através da sua liderança. Mais uma informação importante antes de nós avançarmos, eu não coloquei no começo do slide porque senão viciaria o restante da análise. O Kelsen é um jurista austríaco judeu e ele polemizou com Schmitt nas primeiras décadas do século XX, que é um jurista alemão, membro do Partido Nazista até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial. Vamos em Schmitt aprofundar dois aspectos, soberania e povo. E por que nós vamos fazer esse aprofundamento em Schmitt? Porque vejam, em Schmitt nós temos a ideia de uma normalidade inerente ao que nós poderíamos chamar de golpe de Estado.
Então, há um rompimento de uma ordem que está dada em um determinado momento? Sim, sim. Mas isso seria de novo, negativo. Vamos pensar novamente na história do golpe de Estado. Isso seria negativo? Não, não. Isso seria inerente ao líder de um povo soberano. Como isto? Aqui está a ideia de povo. E o povo é soberano se o povo é unido. Mas por que ele é soberano se unido? Bom, já está fácil, né? Se eu coloquei aqui para vocês que ele era do partido nazista, vamos agora colocar mais uma informação, né? A ideia de agir em conjunto, que é inerente ao fascismo ou ao nazifascismo. Então este povo é forte, este povo é soberano, se esse povo é unido, se esse povo age conjuntamente. E este povo é unido por quê? Ele é homogêneo. Ele tem a mesma cultura, mesma religião, mesmos hábitos, o que na leitura schmittiana é importante para que haja um sentimento de pertencimento. Então eu me sinto inerente a um determinado agrupamento humano, que é dito povo, povo alemão, porque eu compartilho o idioma, eu compartilho os costumes, eu compartilho a religião. Então eu me sinto pertencente a este recorte da humanidade que é um determinado povo, o povo alemão, por exemplo. Aprofundando essa ideia de homogeneidade. Homogeneidade lembra igualdade. Só que para haver igualdade, paradoxalmente, precisa haver diferença. Por que eu me sinto do sexo masculino? Porque há a diferença, há o sexo feminino. Então eu só posso me sentir participante de um determinado recorte da humanidade, sexo masculino, porque há o diferente, sexo feminino. E o soberano é aquele que estabelece qual é a diferença. A diferença não é objetivamente dada, sexo masculino e sexo feminino. Não é apenas uma caracterização, uma distinção. Trata-se daquele que é inerente ao povo e aquele que é diferente das características que estão dadas a um determinado povo. Isso é o soberano que define. Pedro Serrano, citando Zaffaroni, né? Zaffaroni diria: o inimigo declarado configura o núcleo do tronco dos dissidentes ou inimigos abertos do poder de plantão, do qual participarão os inimigos políticos puros de todos os tempos. Trata-se de inimigos declarados, não porque declarem ou manifestem sua animosidade, mas sim porque o poder os declara como tais. Então, por que determinada pessoa é inimiga? Porque essa pessoa se declarou inimiga de um determinado povo? Porque essa pessoa é agressiva frente a um determinado povo? Não. Apenas porque a sua liderança a definiu assim. Vamos aproveitar a história do nazismo e os judeus. Então lá está o judeu com a sua família, lá está o judeu com o seu comércio. O que ele está fazendo contra a existência da Alemanha nazista? Ora, absolutamente nada. Ele declarou guerra contra a Alemanha nazista? É claro que não. A sua existência é manifesta agressivamente contra os alemães? Claro que não. Então por que ele é inimigo? Porque Hitler o declarou como inimigo. Porque ele não partilha das características do povo alemão. Então agora ele é o diferente e ele perde o estatuto de humanidade. Ele perde os direitos de humanidade dentro do território alemão. Diferente, deixa de ser pessoa, porque ele agora é o inimigo do povo. Os judeus na Segunda Guerra Mundial, reduzidos em campos de concentração, em campos de extermínio. É fácil nós aplicarmos essas ideias à Segunda Guerra Mundial, mas é importante nós trazermos essas ideias para o tempo presente. Então, será que só na Alemanha nazista nós temos essas ideias que ecoam Carl Schmitt? Claro que não. Prisioneiros de Guantánamo. Então vejam, quem são esses prisioneiros? Eles são aqueles que são declarados diferentes. Eles são resultado da chamada Guerra ao Terror do presidente George W. Bush na década de 2000, desde o início dos anos 2000. E a prisão continua existindo até hoje lá na ilha de Cuba. Agora vejam, eles são prisioneiros. Sob qual ordenamento jurídico eles se encontram? Bom, eles são prisioneiros americanos.
Então, eles estão sob o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, direito a um advogado, ampla defesa, blá, 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 blá. Não. Diria George W. Bush que eles são prisioneiros, eles foram feitos prisioneiros fora do território americano. Eles não estão sob a jurisdição dos Estados Unidos, sob a ordem legal dos Estados Unidos. Ok, diria eu. Então, eles estão sob o ordenamento da Convenção de Genebra, eles são presos de guerra. Responderia George W. Bush, não, também não, porque não houve uma declaração formal de guerra dos Estados Unidos ao Afeganistão e a guerra ao terror não é uma guerra convencional de país a país. Então esses presos estão sob qual ordenamento jurídico? Nenhum. O que é possível fazer com eles? O que quem detém o poder quiser. Trata-se de alguém que é juridicamente colocado em um contexto de exceção. Porque é declarado diferente, porque é declarado inimigo. Só Guantánamo? Vejam, a declaração do presidente Bolsonaro no lançamento da sua campanha à reeleição, agora, no dia 24 de julho de 2022. Disse o presidente Bolsonaro em discurso: convoco todos vocês agora para que todo mundo no 7 de setembro vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas pela última vez. Estes poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Quem são esses surdos de capa preta? O STF, que segundo a leitura de Hans Kelsen, é o intérprete de última instância da Constituição do Brasil. Mas quem pode interpretar melhor a Constituição? Será que é o Supremo Tribunal Federal ou será que é o povo? O povo com valores comuns, o povo homogêneo, através da sua liderança, Jair Bolsonaro. Então nós temos novamente os ecos de Carl Schmitt, que tornam normal a interpretação despótica, a interpretação arbitrária do texto constitucional e o primado do exercício político. Não apenas nesse episódio. Vejam, 1964, nós encontramos no Brasil um golpe de Estado. E o que acontece com aquele que é diferente, se não passa a ser objeto de todo tipo de sofrimento, inclusive torturas. Aqui nós temos não alguém sendo especificamente torturado, mas uma demonstração em um desfile cívico, né? O desfile da Guarda Rural Indígena em 1970, mostrando ao final do desfile que a Guarda Rural Indígena tinha aprendido técnicas de tortura. Né? E técnica de tortura contra quem? Contra o inimigo, o comunista, aquele que está dentro da nossa sociedade e ameaça a nossa sociedade. Estão lembrados de Pedro Serrano? Então, de que maneira esta moça ameaça a sociedade? Essa foto é muito emblemática, né? Então, ela está numa posição de defesa, numa posição oprimida, ela está com um olhar desesperado, né? E cercada por pelo menos 4 soldados, 4 militares. Então, ela mostra a agressividade, ela declarou guerra contra o Brasil? Não. Ela só é inimiga, ela só vai ser presa porque ela foi declarada por quem está no poder e tomou o poder de forma golpista como alguém que é diferente. Quem mais é diferente? Vamos ver um pedacinho da entrevista que o Intercept fez com o historiador Lucas Pedretti. Pergunta do Intercept: você mencionou que as ideias que tornaram Olavo de Carvalho conhecido não eram dele. De onde vêm, então, esses conceitos de marxismo cultural, o gaysismo, que consolidou depois a perseguição à chamada ideologia de gênero, gramscismo, entre outras ideias que ele popularizou? De onde vem isto, diz o Intercept? Responde o historiador: é típico do pensamento conspiratório uma hipersimplificação da realidade para apresentar soluções fáceis à criação de inimigos, criação de inimigos, pelos quais você consegue localizar a origem de todo mal. Você cria uma barreira moral que faz com que esses inimigos não pertençam mais à humanidade, não sejam dignos de direitos humanos. Isso favorece o estabelecimento da retórica do ódio contra os judeus,
do ódio contra os muçulmanos presos em Guantánamo, do ódio contra os homossexuais na atualidade em setores da sociedade brasileira, e assim sucessivamente. Discurso do então candidato, na época pré-candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro: Deus acima de tudo, não tem essa historinha de Estado laico. O Estado é cristão e a minoria que for contra, que se mude. As minorias têm que se curvar para as maiorias. Então, isso está dentro do cômputo constitucional brasileiro? Novamente, vamos pensar em Hans Kelsen. Será que a Constituição, norma jurídica máxima para a sociedade brasileira, organizada à luz da dignidade da pessoa, dos direitos humanos, validaria a ideia de que o Estado não é laico, de que as minorias precisam se curvar? Não. A minoria, pensada politicamente mais frágil, porque quantitativamente limitada, ou marginalizada do setor politicamente mais importante da sociedade, a minoria é formada por pessoas. E essa pessoa tem, segundo o texto constitucional, direitos como qualquer outra pessoa. Então a sociedade brasileira tem tradicionalmente, e ainda hoje majoritariamente, uma norma de, por exemplo, heterossexualidade? Sim, mas ao bissexual, ao homossexual, e ele tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa na sociedade. E, portanto, essa leitura se encaixa numa noção de direito pautado constitucionalmente na sociedade brasileira? Não. Parece uma leitura bastante heterodoxa alternativa da ideia de direitos e Constituição. Nós poderíamos entender isso, e segundo Pedro Serrano, da seguinte forma: a democracia de Carl Schmitt tem inspiração grega, pois importa em sua concepção apenas a decisão da maioria, em detrimento de qualquer minoria. Na democracia moderna, a decisão da maioria deve sempre respeitar os direitos da minoria, pela noção de liberdade em consonância com o direito individual. Então vejam, a ideia de que a minoria tem que se curvar ou tem que ir embora, isso não se encaixa na ideia de Estado moderno constitucional como nós o concebemos. E, portanto, essa fala do então candidato Jair Bolsonaro ecoa novamente a normalidade do rompimento das normas legais inerente ao pensamento schmittiano. E, finalmente, aquilo que aconteceu nos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021. Derrotado nas eleições, o presidente, então, Donald Trump, faz um discurso para os seus apoiadores. E ele diz: juntos estamos determinados a defender e preservar o governo do povo, pelo povo e para o povo. Que povo é esse? Aqueles que se veem como iguais? Aqueles que se miram na liderança Donald Trump? Continuando, nossos dias mais brilhantes estão diante de nós, nossas maiores conquistas ainda esperam. Eu acho que uma de nossas grandes conquistas será a segurança eleitoral, porque ninguém até eu chegar tinha alguma ideia de como nossas eleições eram corruptas e novamente a maioria das pessoas ficaria lá. A justiça americana indeferiu mais de 60 processos sobre fraudes eleitorais nos Estados Unidos em 2021. A justiça americana. Agora, quem tem a melhor capacidade de averiguar o funcionamento legítimo ou não das eleições dos Estados Unidos? O Poder Judiciário ou o presidente, o chefe do executivo, o presidente da República? Na leitura kelsiana, o Poder Judiciário. Na leitura schmittiana, Donald Trump. Então, ele diz o que é a norma legal que valida ou não o processo legislativo, e não a justiça americana, ou no caso do Brasil, a justiça eleitoral. No que deu isto? Então vamos caminhar pela avenida, disse Donald Trump, pela Avenida Pensilvânia que eu amo, disse ele, e vamos para o Capitólio e vamos tentar dar aos nossos republicanos mais fracos, porque os fortes não precisam da nossa ajuda. Vamos tentar dar-lhes o tipo de ousadia e orgulho que eles precisam para retomar o nosso país.
o país do povo, o nosso país. Então, tudo isso de fato ecoa Carl Schmitt, a normalidade da afronta ao que nós chamaríamos de normas legais, a normalidade do que nós chamaríamos de golpe de Estado. Vimos então isso acontecer nos Estados Unidos, colocando a sociedade americana às portas do seu primeiro golpe de Estado. No Brasil nós temos eleições esse ano, como eu disse. Nessas eleições nós temos o chefe de Estado e governo, o presidente da República, em diferentes oportunidades colocando as regras do processo eleitoral e a justiça eleitoral em suspeição. Então nós temos um discurso que é muito parecido com o discurso de Donald Trump e ambos que encontram como pano de fundo o pensamento de Carl Schmitt. Lembrando que aqui no Brasil nós temos, diferentemente dos Estados Unidos, as Forças Armadas com uma tradição de rompimento da ordem institucional e hoje povoando fortemente o governo federal. Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.